Mateus 11, versículo 22. Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito. Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desejo a paz de Cristo na vida de todos vocês. E já começo dizendo que se você clicou nesse vídeo, pode acreditar que Deus tem uma palavra para você hoje. E lá no Evangelho hoje está dizendo algo simples e perfeito para nós no dia de hoje, que é confiar naquilo que Deus fez, que é acreditar que Deus é soberano e que Ele fez e que tá tudo feito. Quem me segue aqui há mais tempo sabe que hoje nem é dia de vídeo aqui no canal, mas o Evangelho tá tão claro e tão direto para os nossos dias de hoje que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês essa passagem que diz com clareza para nós que foi feito o que Deus mandou fazer. Nós às vezes temos muita dificuldade para acreditar nos milagres de Deus. A gente às vezes fica esperando algo muito grandioso, muito chamativo, né? E eu já disse em vários vídeos aqui no canal que as coisas de Deus, elas são singelas. Às vezes, para perceber a mão de Deus em certas coisas, a gente tem que ser atento aos detalhes, a gente tem que ser simples na nossa forma de pensar. E muitas vezes o que nos impede de enxergar as coisas de Deus e o agir de Deus, muitas vezes é o próprio pecado. E nesse vídeo de hoje eu quero enfatizar o pecado da idolatria. E sim, a idolatria, às vezes a idolatria, ela nos impede de ver a obra de Deus se realizar. Mas essa leitura, ela é tão linda, ela é tão profunda para o dia de hoje, que ela vai explicar exatamente o que Deus quer nos falar. E eu te peço que abra o seu coração e a sua mente para isso que Deus está falando conosco hoje. Ele deixa claro na primeira leitura, em primeiro lugar, que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que eu falei de idolatria? Porque quando a gente não enxerga que Deus é que é o centro de tudo, que Deus é que faz todas as coisas, os milagres acontecem e a gente não contempla. E só somos manipulados quando abrimos brechas, né? A gente sabe disso. E hoje eu tô falando exatamente da brecha da idolatria. Principalmente porque esse é um dos pecados que Deus mais abomina. Se não for o que Ele mais abomina, né? Na Bíblia inteira, Deus fala do quanto Ele se entristecia e ficava com raiva dos idólatras, das pessoas que colocavam algo ou alguém acima dele, acima do poder dele. Quando é que eu coloco alguém acima de Deus? Quando eu não confio que Deus é maior do que aquela pessoa. E a gente faz isso na nossa fé, nas nossas pequenas coisas. Porque eu não sei você, mas quando eu orei, quando eu pedi a Deus que a vontade dele fosse feita, que ele passasse na frente, eu me coloquei à disposição do que viesse a acontecer. A vontade de Deus nem sempre é a minha. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Porque senão a gente vai perder os milagres de Deus na nossa vida. Vai perder tudo que Ele faz, que é maravilhoso, que é muito além do que a gente pode imaginar. Ai, Dani, mas eu não entendo porque não acho que isso é melhor. Quem somos nós? Quem somos nós para determinar o que é melhor? É Deus que sabe o que é melhor. E durante as palavras que a gente refletiu nos vídeos anteriores, nós falamos exatamente disso. Deus vai fazer o melhor. Só que as pessoas estão esperando o melhor depois. Que fé é essa, gente? Que fé é essa que não acredita no que Deus faz? Que acha que algo é maior que Deus? Porque eu vou falar pra vocês, eu orei o ano inteiro. E eu sei que você orou também. Eu acordei de madrugada, rezei o rosário, rezei o terço, e eu sei que você também rezou. Você acha que Deus não ouviu sua oração? Não ouviu a minha? Não ouviu a nossa? Foram rosários com quase 300 mil pessoas pelo Brasil. E eu chegar num ponto desse e dizer que Deus não ouviu, que o que acontece é porque Deus permite e não porque é vontade dele. Gente, ajoelhem-se e louvem a Deus. Não pelo que Ele faz de acordo com a sua vontade, mas por Ele fazer. Tem coisas que a gente não entende, vai entender depois. Ou tem coisas que a gente nem vai entender. Porque quando Jesus veio, por exemplo, Ele fez tanta coisa, ele foi tão, né? Foi o marco da história, foi a vinda de Jesus. Mas muitas pessoas que viveram naquela época não souberam quem era Jesus, não tiveram a oportunidade de contemplar a grandeza dele. Então talvez a gente não entenda algumas decisões de Deus, mas talvez sim. Porque muitas vezes os milagres de Deus Ele quer fazer para nos evangelizar, para nos curar.
E para que a gente não passe por idolatrias futuramente. Porque coisas maiores virão. E se a gente não aprender a depositar em Deus a nossa confiança, vai ser difícil. Então ele trouxe um mover para nós de ensinamento. E eu vim aqui hoje para poder alertar e trazer uma palavra de Deus muito, mas muito importante para você que está me assistindo. Contemple o milagre de Deus. Seja feliz com o que Deus faz. Diga, Senhor, obrigada, porque a sua vontade foi feita. Não é a minha, não é a do meu irmão, do meu pai, do meu esposo. É a vontade de Deus, e Deus é grande. Você está sofrendo, você está infeliz, você está inseguro, você está com medo. Poxa, gente, que Deus é esse que a gente serve, que a gente ora e não acredita que Ele está cuidando de tudo? Irmão, Ele está cuidando de tudo. Minha irmã, acredite. É o momento de você se curvar a Deus e mostrar a Ele que você crê, que você acredita. Porque às vezes mostrar que a gente acredita, que a gente tem fé em momentos diferentes, é muito fácil, não é verdade? E continuando, lá no Salmo de hoje vai dizer assim: lembrem-se disso, os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam e se prostrem adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Pois ao Senhor é que pertence a realeza. Ele domina sobre todas as nações, somente a ele adorarão os poderosos. Ao povo novo que há de vir, ele dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Olha que promessa linda. As gerações futuras vão saber dessa obra de Jesus. Elas vão saber do milagre que Deus realizou. Olha que maravilhoso. Contemplem, irmãos, contemplem o milagre de Deus. Você está vivendo um momento histórico. A sua descendência e as próximas gerações saberão do que se realizou por obra do Senhor. Não foi por nenhum homem, não foi por ninguém, não foi nós. Não fomos nós que decidimos isso. Foi Deus. E por fim, eu compartilho com vocês o Evangelho, que traz a parábola do homem que fez um banquete, que fez um jantar maravilhoso e convidou as pessoas para comemorarem com ele, para viverem aquele momento com ele. Mas as pessoas não foram, os convidados não foram porque eles tinham outras coisas para fazer, porque eles estavam envolvidos em outras coisas. Eles perderam, eles não contemplaram um banquete que aquele homem estava distribuindo. E aí outras pessoas foram convidadas para usufruir desse banquete, porque os que foram convidados antes não quiseram, estavam ocupados, deram suas desculpas, né? E não foram. Então o homem falou assim: então vamos convidar as outras pessoas. Mas você é convidado e você vai. Contemple. Então eu quero te pedir que hoje você leia as leituras. Eu vou deixar aqui no box de informação para quem não tem acesso à liturgia diária. Vou deixar os textos aqui para que você possa ler e que o Espírito Santo fale com você. Eu tenho certeza que Deus tem mais coisas para te dizer nesse dia de hoje, que é um dia tão importante. E que o Espírito Santo te guie, te ilumine e te renove as forças, as energias e a alegria principalmente. Bom, e antes de finalizar o vídeo, eu queria falar com vocês sobre a nossa programação de vídeo aqui no canal. A gente está fazendo vídeo toda segunda, quarta e sexta. E vocês sabem que eu faço o estudo todos os dias. E às vezes não tá naquele dia e os vídeos acabam indo em momentos diferentes. Então, assim, toda semana vai ter vídeo aqui no canal. Pode ser que seja na segunda, quarta e sexta, ou pode ser que seja em outros dias. Pode ser